Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Leopardo se declara para Malu e a pede em casamento. João Miguel descobre que Viviana assassinou uma pessoa. Começa o julgamento de Branca. Malu vê no jornal que João Miguel está sendo acusado pela morte de Viviana e decide voltar para a capital. Se liguem no resumo semanal da novela Cuidado com o Anjo, de 15 a 19 de agosto, para vocês saberem em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube vai avisar você sempre que eu postar um novo vídeo. Segunda-feira, 15 de agosto. Malu diz a Leopardo que não sabe se ficará na fazenda. Ao retornar à casa, eles ficam surpresos ao encontrarem Amador. Leopardo sai para que os dois possam conversar. Amador pergunta a Malu quando eles vão embora. Elsa conversa com o Padre Anselmo sobre Nelson e diz que não sabe o que fazer para ajudá-lo. Malu diz a Amador que não sabe se deve voltar assim de uma hora para outra. Amador diz que quer ela na capital por causa do programa de televisão e que quando ela chegar vai fazer uma novela. Malu diz que precisa conversar e decidir com Leopardo se vai voltar para a capital. E se voltar, será só pela felicidade do filho dela. Amador diz que ela já sabe o que é bom para ela e para o filho dela. Manda ela pensar e vai embora. Vestida de enfermeira, Ivete aparece na frente da igreja, observando o Padre Anselmo. Tininha volta para casa. Ela diz ao pai que a Beatriz também foi com ela. As duas se divertiram muito e ficaram amigas. Padre Anselmo se surpreende ao ver Ivete na igreja. Ivete diz ao padre que matou mesmo, não se arrepende e pergunta por que ele não chama a polícia para prendê-la. Padre Anselmo diz, porque você está na casa de Deus e quem busca socorro nela sempre encontra. Leopardo se declara para Malu e pede para ela lhe dizer o que pensa, o que sente. Padre Anselmo diz a Ivete que na luta travada por elas duas, a Branca vencerá. Ivete grita que nunca, que é mais forte que a Branca e já se apoderou do cérebro e do corpo dela. Ivete tenta ir embora, mas Padre Anselmo a impede. Diz que ela terá que matá-lo primeiro, pois só passando por cima do seu cadáver sairá de lá. Leopardo diz a Malu que já faz tempo que a ama, que está apaixonado por ela e que usará toda a força do amor dele para conquistá-la, até que ela o queira, e pergunta se é possível que algum dia ela se torne esposa dele. Decidida a matar Padre Anselmo, Ivete levanta o punhal para enfiar nele. De repente, uma luz brilha. Ela fica parada e começa a chorar. Malu não sabe o que dizer a Leopardo. Ele insiste e pergunta se não a atrai como homem. Sem graça, Malu diz que sim. A personalidade de Branca volta. Surpresa ao se encontrar na igreja, ela pergunta ao padre o que está fazendo ali. Desesperada, ela pergunta ao padre o que ela fez. Padre Anselmo tenta tranquilizá-la, diz que ela está salva na igreja com ele e principalmente agora está com Deus. Malu diz a Leopardo que ele a pegou de surpresa e que não sabe o que dizer. Leopardo dá um beijo no rosto dela e pede para ela pensar em tudo o que ele lhe disse. Padre Anselmo avisa João Miguel que Branca está na igreja. Candelária pergunta a Malu se ela já disse para Leopardo que não se chama Lírio e se contou toda a verdade para ele. Malu diz a Candelária que não conseguiu, porque Leopardo disse que está apaixonado por ela. Branca implora para Padre Anselmo avisar a polícia que ela está ali. Candelária diz a Malu que já sabia que Leopardo está apaixonado por ela. João Miguel chega à igreja e Branca pede perdão a ele por tudo que fez. João Miguel a consola e diz que vai ajudá-la. Malu diz a Candelária que sabe que é impossível ficar com João Miguel, mas não sabe se algum dia poderá se apaixonar por outro homem. A polícia chega à igreja e Branca diz a João Miguel que não quer ficar se escondendo, que está pronta para ser levada. Os policiais levam Branca para a cadeia. João Miguel diz a Padre Anselmo que sabe de um jeito para provar a inocência de Branca. Depois ele avisa a Rosa que Branca foi presa e Ofélia também fica sabendo. Mercedes avisa Vicente que a Rosa não poderá ir ver ele, porque prenderam a assassina da cunhada dela. Mercedes diz que Rosa está muito nervosa com tudo que está acontecendo. E por sorte, o doutor Tinô, que estava lá com ela, ia passar um calmante. Vicente fica muito irritado ao saber que Rosa está com o médico. Ofélia diz a Rosa que fará tudo para que Branca pegue a pena máxima. Sozinha com o filho, Malu se pergunta se vai poder se apaixonar pelo Leopardo algum dia e se lembra do seu primeiro beijo com João Miguel.
Micaela diz a Candelária que saiu em todos os jornais que a assassina da esposa do marido da Malu já foi presa. Na cadeia, Branca chora. Candelária se alegra em saber que João Miguel é inocente, mas diz a Micaela que é melhor esperar um pouco para contarem para Malu. Nelson agradece Elza por tudo que deu a ele desde que a conheceu. Ele fala que agora vai ficar ali pensando e cuidando dele, mesmo que ela não o ame. Ofélia tenta convencer o advogado Lousada a não defender Branca. Ela diz ao advogado que o João Miguel e Branca planejaram tudo, desde a morte da filha dela até essa estupidez da dupla personalidade, para ela não pagar pelo crime. Nelson diz que sabe que Elza ficou ao lado dele por pena, porque sabe que ele vai morrer, mas implora para que ela não o deixe. Elza diz que está ao seu lado porque o ama e que não devia ter se separado dele. O advogado diz a João Miguel que o apoiará e irá defender a senhorita Branca. Leopardo vê no jornal a foto de Branca, dizendo que ela é suspeita de assassinato. Ele fica intrigado, mas não vê na matéria o nome de Viviana e nem o nome de João Miguel. O advogado diz a Branca que fará até o impossível para provar a inocência dela. João Miguel diz a Branca que quando todo aquele pesadelo passar, ela fará um tratamento psiquiátrico com ele, para que a Ivete não volte a dominá-la. Estefânia diz a Isabela que vai adorar quando a Branca for condenada, mas diz que falta o mais importante, se livrar da Malu e do filho dela. Leopardo diz a Malu que ela abriu as portas da alma dele, que não pode deixá-la, e pede para ir com ela, se ela decidir ir embora. Malu pede para ele parar de dizer aquelas coisas. Leopardo diz que é verdade, que ela pode fazer dele o que quiser, que ele deixa nas mãos dela a vida dele por inteiro. Padre Anselmo vai visitar Malu e Candelária. João Miguel diz a Ofélia que se souber que ela envenenou a Tininha novamente contra ele, terá que ir embora da casa dele. Padre Anselmo conhece o filho de Malu. Malu diz ao padre que o Leopardo confessou que está apaixonado por ela. Malu diz ao padre que estava doidinha para voltar para a cidade, mas agora não sabe o que faz e pede para ele a aconselhar. Amador diz a Estefânia e Isabela que a Malu se recusou a voltar para a cidade com ele. Fala que acha que Leopardo está apaixonado por ela e ela também está apaixonada por ele. Animadíssima, Estefânia diz que isso é fabuloso, porque ela terá o João Miguel todo para ela. Mas sonha, né, coitada? Padre Anselmo diz a Malu que somente ela pode decidir se vai poder voltar para a capital ou não. Fala para ela analisar os seus sentimentos e procurar bem dentro dela, em seu coração e alma, pela resposta. Estefânia vai visitar a Branca e diz que foi agradecê-la porque ela tirou a Viviana do seu caminho. Rosa sai com o Dr. Humberto Tinoco. Eles conversam sobre tudo o que João Miguel está passando. Humberto diz a Rosa que quer protegê-la e pede para ela permitir que ele fique ao lado dela para lhe dar o apoio de que precisa. Terça-feira, 16 de agosto. Padre Anselmo pergunta a Malu se existisse a possibilidade dela voltar com João Miguel São Romão, se ela voltaria. Nesse instante, Leopardo chega. Leopardo não escuta o nome de João Miguel. Percebe que Malu está chorando e pergunta o que aconteceu. Malu responde que não aconteceu nada e vai para o quarto com o filho. Elza diz ao pai que é impossível abandonar o Nelson no estado em que ele está e que vai se dedicar a ele de corpo e alma até o fim dos dias dele. Malu pergunta ao padre se ele sabe se aconteceu alguma coisa com João Miguel. Fala sobre o pesadelo que teve com ele e que ligou para a casa dele. Padre Anselmo diz a Malu que João Miguel está bem e que se no fundo do coração ela quer voltar com ele, talvez haja uma possibilidade. Malu diz que acha que não e que é melhor nem ficar pensando nisso, porque não quer estragar a sua vida por isso. Malu diz que já pensou bem e vai ficar na fazenda para sempre com seu filho, ao lado do Leopardo. Rosa diz a João Miguel que estava vigiando a Ofélia sem que ela percebesse e que ela teve a oportunidade de envenenar a Tininha contra ele, mas não fez isso. Francisco e Luísa vão ver Elza e diz que o Nelson pode ir com ela para a casa deles. Malu diz a Leopardo que não vai mais embora, vai ficar com ele. Leopardo fica todo feliz, diz que aquela casa será o ninho deles e que o filho dela será filho dele, como se fosse do seu sangue também. Nelson agradece o apoio dos pais de Elza e diz que se ela quiser, os dois vão imediatamente para a casa deles. Eufórico, Leopardo diz que Malu pode escolher a data, que eles se casarão quando ela quiser.
Tininha diz a Padre Anselmo que está muito feliz porque vai ter um irmãozinho. O problema é que a sua mãe foi embora de novo, mas quando ela voltar, com certeza ela vai trazer ele. O advogado informa João Miguel que o julgamento de Branca já foi marcado. Ivete se apodera de Branca de novo. Descontrolada, ela grita que não quer ficar presa. Tininha pede para a avó abraçá-la forte, para que ela não sinta tanta falta da sua mãe e da Branca. Beck visita a Rosa e pergunta por que ela está enganando Vicente. Ela reclama por Rosa não ir ver Vicente, mas sai para se divertir com o Dr. Tinoco e pergunta se ela acha isso certo. Rosa diz que se sente muito deprimida em casa e com Vicente também, e diz que precisa ter alguma distração. Beck aconselha a Rosa a terminar com Vicente, mas ela diz que por nada no mundo vai deixar ele. Balbina chega e diz a Rosa que o doutor quer falar com ela no telefone. Leopardo diz a Candelária que Malu e ele estão comprometidos e pede a mão dela em casamento. Rosa se nega a falar com o médico e Beck insiste que ela deve falar com Vicente sobre o que está acontecendo. Candelária fica muito feliz ao saber que Malu vai se casar com Leopardo. Quarta-feira, 17 de agosto. João Miguel vai visitar a Branca. Vicente espera com ansiedade que Rosa vá vê-lo naquele dia. Beck diz que será muito melhor ele aprender a viver sem a Rosa. Branca relata a João Miguel como os policiais disseram que ela ficou, mas diz que não se lembra de nada. Vicente pergunta por que Beck disse que ele precisa aprender a viver sem a Rosa. Beck responde que tem pena dele e que pediu para a Rosa parar de enganá-lo. Beck diz a Vicente que a Rosa o ama, mas não pode passar a vida toda trancada dentro de um quarto ao lado de um inválido. Branca agradece João Miguel por ir vê-la. Candelária pede para Malu não lhe esconder nada e pergunta por que ela vai se casar com Leopardo. João Miguel diz a Rosa que já decidiu e se conseguir salvar a Branca, vai se casar com ela. Malu diz a Candelária que não está enganando Leopardo. Ele é bonito, romântico e ela acha que pode gostar muito dele. Malu diz a Candelária que o João Miguel está vivendo com a esposa e ela vai abrir o seu coração e vai ser feliz com Leopardo. João Miguel diz a Rosa que a Branca tem alma, é sensível, doce e será uma boa mãe para Tininha, o que a Viviana nunca foi. João Miguel diz que acha que será a única maneira de arrancar Malu da cabeça e do coração. Mercedes visita a Rosa e pergunta se ela não quer mais ficar com Vicente. Candelária diz que Malu pode dizer o que quiser, mas ela sabe que ela não esqueceu João Miguel São Romão. Malu diz que acha que Leopardo é o único homem no mundo que a fará esquecer o João Miguel. Já está decidido e ela vai se casar com ele. Rosa diz a Mercedes que fez de tudo para conservar o carinho e o amor do Vicente dela. Por ele, ela suportou todas aquelas cirurgias. O advogado pergunta a Branca se ela conhece alguém que possa testemunhar a dupla personalidade dela no passado. Branca responde que sim, que tem um médico que se chama Omar. Rosa diz a Mercedes que o Vicente não faz nada, fica só se queixando daquela tragédia e se nega a lutar por ele e por ela. Mercedes abraça a Rosa e diz que a entende. Vicente chama João Miguel para conversar e diz que está disposto a fazer o tratamento para se curar. Leopardo diz a Malu que precisa dos documentos dela para o casamento. Branca diz ao advogado que não lembra o sobrenome do Omar e que acha que quando o seu outro eu se relacionou com ele foi na França. Malu diz a Leopardo que vai deixar os seus documentos com o Padre Anselmo e ele vai resolver tudo. Leopardo diz a Malu que quer reconhecer o filho dela como o filho dele. João Miguel diz a Vicente que vai recomendar um especialista para ele e que fica muito feliz por ele querer se tratar e espera que não seja tarde. Vicente diz que não é e que não pode perder a Rosa. Humberto beija a Rosa e diz que a ama. Malu diz a Leopardo que ele será o único pai do seu filho e ele não poderá saber nunca que ele não é seu verdadeiro pai. Rosa diz a Humberto que eles não vão mais se ver e deixa claro que ama o Vicente. Humberto diz que ela não pode se sacrificar e que ele pode dar a ela tudo o que não pode ter com Vicente. O advogado deixa João Miguel a par da conversa que teve com Ivete. João Miguel diz que eles precisam descobrir quem é esse tal Omar. Leopardo avisa Malu que terá que fazer uma viagem a trabalho e assim que ele voltar, os dois vão se casar. Vicente diz a Rosa que não quer ficar com ela, a manda ir embora e não voltar mais. Rosa se surpreende com a atitude dele.
Sai no jornal a notícia de que João Miguel se casará com Branca se ela se salvar. Estefânia não gosta nada. Rosa chega em casa arrasada e diz a João Miguel que o Vicente terminou com ela. Enquanto isso, Vicente é examinado por um médico e pergunta se ainda há esperança. O médico diz a Vicente que o caso dele é muito difícil, mas a esperança é a última que morre. Estefânia garante a Isabela que o João Miguel não vai ser de mais ninguém e vai se casar com ela. Cecília procura Padre Anselmo para saber de Malu. Nesse momento, ele recebe um telegrama dela. O telefone toca. Padre Anselmo vai atender e deixa o envelope sobre a mesa. Cecília aproveita para ver o endereço e descobre que Malu está em uma fazenda em São Felipe. Branca fica surpresa quando João Miguel pergunta se ela quer se casar com ele. João Miguel diz que talvez os dois juntos consigam alcançar a felicidade. Malu diz ao filho que não pode arrancar o pai dele do coração e que os momentos que passou com ele foram os mais felizes. Humberto diz a João Miguel que está apaixonado por Rosa e que se ela conseguir esquecer o Vicente e aceitá-lo, ele vai se casar com ela. Enquanto isso, Vicente se esforça em seu tratamento para poder voltar a caminhar. Cecília chega em casa, encontra Estefânia e Amador e diz a eles que já descobriu onde a Malu está. Estefânia e Amador ficam surpresos e fingem não saber de nada. Depois, Cecília vai até Patrício e o chama para irem buscar a filha deles. Cecília diz que descobriu que Malu está em uma fazenda, em um povoado que se chama São Felipe, porque viu o endereço no telegrama que ela mandou para o Padre Anselmo. Estefânia fica de olho na conversa deles. Cecília implora para que Patrício a ajude a localizar a fazenda onde Malu está. Patrício, paspalhão, velho bocó, não se mostra nem um pouco feliz. Patrício promete a Cecília que vai tentar encontrar Malu, mas deixa claro que fará isso somente por ela. Cecília diz a Patrício que só quer uma oportunidade para falar com Malu e suplicar que ela a perdoe e a aceite como mãe. Patrício diz que Cecília fará isso sozinha, porque ele não vai se humilhar na frente da Malu depois de tanto tempo dela os desprezando. 2 agentes dos Estados Unidos procuram João Miguel e dizem que precisam de informações da Viviana. João Miguel fica surpreso quando os agentes dizem que estão procurando Viviana há muito tempo e que tem a suspeita de que a esposa dele assassinou uma pessoa. João Miguel pergunta aos agentes em que eles se baseiam para dizerem que a Viviana foi capaz de matar alguém. O agente conta a João Miguel que Viviana teve relações íntimas com um indivíduo da Jamaica. João Miguel fica chocado ao saber que o corpo de Bernie foi encontrado no mar e que a última vez que Bernie foi visto, ele estava com Viviana. Patrício diz a Cecília que deixou várias pessoas investigando e talvez amanhã ele tenha notícias de onde a Malu se encontra. Branca é transferida para o presídio. Alguns dias depois, Cecília fica eufórica quando Patrício diz que descobriu o endereço de onde a Malu está e que o dono da fazenda se chama Omar Contreras. Patrício não quer ir para a fazenda com Cecília e sugere que ela chame Estefânia para acompanhá-la. Vicente diz ao padre que não sabe se vai conseguir voltar a andar, por isso ele quer manter em segredo o tratamento que está fazendo. Padre Anselmo comenta com Vicente que ficará fora alguns dias porque vai fazer o casamento da Maria de Jesus. Beck vai visitar Rosa e conta a ela que Malu vai se casar, mas não sabe com quem. Cecília entrega a Estefânia o endereço e o nome do dono da fazenda onde a Malu está. Rosa conta para João Miguel que Malu vai se casar em breve, mas diz que não sabe com quem. João Miguel fica arrasado e pede para Rosa deixá-lo sozinho. Cecília quer ir logo para a fazenda, mas Estefânia convence que é melhor deixarem para sair no dia seguinte, bem cedo. Pela manhã, Estefânia liga para Ofélia, diz que tem uma notícia muito desagradável e conta que já encontraram a Malu. Malu vê no jornal a notícia de que João Miguel e Branca serão julgados pelo assassinato de Viviana. Quinta-feira, 18 de agosto. Muito nervosa, Malu vai até Candelária e mostra o jornal para ela. Candelária diz a Malu que já sabia e que o padre Anselmo, Micaela e ela pensaram que era melhor ela não saber de nada disso. Malu diz que agora entende os seus pressentimentos e que não acredita que o João Miguel tenha matado a esposa. Candelária diz a Malu que quem matou Viviana foi a mulher do jornal. João Miguel conta a Rosa a história sobre Viviana.
Na estrada, Cecília diz a Estefânia que sabe que ela está acompanhando por obrigação. Falsa, Estefânia diz que é claro que não a incomoda levar Cecília até essa fazenda. Malu diz a Candelária que tem que voltar para a cidade para apoiar o João Miguel, pois não pode abandoná-lo, porque ele precisa dela. Candelária é totalmente contra, mas Malu diz que agora o João Miguel está livre e desesperado, e ela ainda o ama. Candelária pergunta se Malu já esqueceu do Leopardo. Candelária recrimina Malu, diz que Leopardo está confiando nela e que a Micaela está fazendo todos os preparativos da festança que vai dar para o casamento dela com Leopardo. Candelária pergunta se Malu vai abandonar Leopardo e diz que seria uma ingratidão muito grande com ele. Malu diz que Candelária está certa, mas que além dos sentimentos dela, também tem outras coisas, como o filho dela, porque o João Miguel é o verdadeiro pai dele. Um fazendeiro explica a Cecília como fazer para chegar à fazenda à escondida. Rosa conta a Ofélia que Viviana matou uma pessoa e a polícia está a procurando. Ofélia não acredita, diz que Rosa está inventando tudo para desprestigiar sua filha, para prejudicar a memória dela, e ela e o seu maldito irmão se livrarem de toda a culpa. João Miguel chega e pergunta o que está acontecendo. Malu diz a Candelária que agora já pode ser possível, o filho dela está com seu verdadeiro pai, porque isso é o certo para o bebê e também para ela. Malu diz que o seu verdadeiro amor, apesar de tudo, é o João Miguel. João Miguel diz a Ofélia que a Rosa não disse nada além da verdade, que a Viviana assassinou um homem no exterior e por isso está sendo procurada pela polícia. Malu diz a Candelária que sente muita pena do Leopardo e que ele não merece que ela o abandone. Candelária pergunta o que elas vão fazer então. Malu pergunta se Candelária não acha que o João Miguel sofre também e que está precisando muito mais dela do que o Leopardo. Além disso, tem muitas coisas que a unem ao João Miguel, muito mais do que a qualquer outro homem. Malu pede a ajuda de Candelária para arrumar tudo e diz que elas vão embora naquele momento. Ofélia diz a João Miguel que não acredita em nada do que disseram sobre Viviana e que sabe perfeitamente que tudo é uma invenção para manchar a memória dela. João Miguel diz que Ofélia está com medo de que ele fale no julgamento sobre o crime que a querida filha dela cometeu, mas diz que ela está enganada e que vai tentar esconder tudo o máximo que puder, mas somente por Tininha, sua filha, que é a única que importa nesse caso. Malu pede para Micaela dizer a Leopardo para perdoá-la e esquecê-la, mas que não diga a ele quem ela é de verdade e muito menos onde pode encontrá-la. Micaela se despede de Malu e Candelária e elas vão embora da fazenda. Cecília e Estefânia chegam à fazenda. Micaela as recebe e, muito ansiosa, Cecília diz que está procurando a Malu. Ofélia liga para os policiais que estão investigando Viviana para saber sobre o caso dela. Micaela fica surpresa ao saber que Cecília é a mãe de Malu e conta que ela não está mais na fazenda. Foi embora há 15 minutos. Estefânia fica aliviada e Cecília arrasada por não encontrar a filha. Isabela diz a Martírio que se a Malu aceitar a Cecília como mãe, elas vão apelar para o que for preciso para colocar uma contra a outra. Leopardo chega à fazenda quando Estefânia e Cecília estão saindo. Chorando, Micaela diz a Leopardo que a Lírio foi embora para sempre. Ele se desespera, diz que não pode acreditar e entra na casa chamando por Lírio. Depois de falar com o policial, Ofélia diz para si mesma que deve ter havido um equívoco, porque a sua Viviana não pode ter sido capaz de matar alguém. Leopardo manda Micaela localizar o motorista do táxi que a Lírio pegou, porque ele deve saber para onde ela foi. Olga fica muito feliz ao ver que Candelária e Malu estão de volta à vila. O motorista conta a Leopardo que levou Lírio e Lala para a cidade grande. As deixou no terminal dos ônibus, mas não sabe para onde elas foram. Leopardo pergunta a Micaela o que houve, o que ele fez para Lírio ir embora assim. Candelária pede para Olga não dizer a ninguém que elas estão de volta, nem para o Adriano e Padre Anselmo, porque elas estão muito cansadas para darem explicações àquela hora. Cecília chega em casa arrasada. Furioso ao ver o estado de Cecília, Patrício diz que Malu a rejeitou, que ele sabia, mas foi ela quem procurou que a Malu a desprezasse e a humilhasse. Cecília diz que não é nada disso, que não encontrou a Malu, porque ela foi embora da fazenda. Estefânia, antipática, cobrona, chamando Patrício de papai, diz para ele deixar Cecília descansar, porque foi um golpe muito grande para ela não encontrar a Malu.
esse paspalhão do Patrício merecia uma filha como a Estefânia mesmo, velho gagá. Malu deixa o filho com Candelária e diz que vai ver o João Miguel. Cecília diz a Estefânia que por culpa dela não encontrou a filha, porque ela não quis levá-la no mesmo dia em que o Patrício conseguiu o endereço. Estefânia se faz de magoada, pede licença para o papai dela e se retira da mesa. Patrício recrimina Cecília e diz que ela feriu a Estefânia com a sua acusação. Malu chega à casa de João Miguel. Feliz ao ver Malu, Tininha corre para os braços dela e pergunta se ela levou o irmãozinho que lhe prometeu. Malu responde que não, mas que talvez o leve depois. Estefânia conta a Isabela que a Cecília não encontrou Malu. Eufórica com a notícia, Isabela diz a Estefânia que já implorou ao diabo que ele lhe desse a sua santíssima ajuda, e ele lhe deu. Cruz credo com a mulher ruim dessa. Isabela diz que tem certeza de que a Cecília não vai encontrar Malu nunca mais. Estefânia diz que acha que sabe onde a Malu está. Tininha diz a Malu que o pai saiu e ela não sabe para onde ele foi. Leopardo pede para Micaela arrumar a mala dele e diz a Cosme que vai procurar a Lírio. Malu diz a Tininha que vai ficar com ela até o pai dela chegar. Leopardo diz a Cosme que tem que encontrar a Lírio e quando encontrá-la, ela vai ter que responder por aquela traição. Estefânia chega à casa de João Miguel e encontra Malu e Tininha brincando. Estefânia diz a Malu que tinha certeza que ia encontrá-la ali e pergunta com que intenção ela voltou. Malu diz que não interessa a ela. Malu pede para a Tininha ir brincar no quarto e manda Estefânia soltar logo o que tem para lhe dizer. Estefânia diz que vai contar tudo para ela, então Malu decidirá se fez bem ou não em ir procurar o João Miguel. João Miguel diz ao advogado que vai esperar o tempo todo porque quer saber de imediato o resultado da primeira sentença do julgamento de Branca. Estefânia tenta convencer Malu de que o João Miguel e a orientadora da Tininha entraram em acordo e ele é o autor intelectual do crime. Malu não acredita e defende João Miguel. Não satisfeita, Estefânia diz a Malu que o João Miguel está apaixonado pela orientadora e está esperando ela ficar livre para se casar com ela. Estefânia pergunta por que Malu foi embora da fazenda, pois já tinha conquistado o dono, apesar do filho que teve. Surpresa ao saber que Estefânia sabia da gravidez dela, Malu chega à conclusão de que só pode ter sido o amador que contou para ela. Estefânia diz que cedo ou tarde todos vão saber que ela teve um filho do João Miguel. Sexta-feira, 19 de agosto. Rosa fica muito contente ao encontrar Malu em sua casa. Malu diz a Rosa que acredita em João Miguel e pergunta quem realmente matou a Viviana. Rosa responde que foi a Branca, a orientadora da Tininha. Começa o julgamento de Branca. Ofélia acompanha tudo. Enquanto espera, João Miguel se pergunta se Malu já se casou e quem será o homem que vai abraçá-la forte e beijar os seus lábios. Rosa conta para Malu um pouco da história envolvendo Branca e João Miguel. Malu pergunta se existe alguma coisa entre eles. Rosa diz a Malu que se a Branca ficar livre, o João Miguel vai se casar com ela. Malu fica surpresa. Rosa diz que souberam que ela também vai se casar e diz que de verdade deseja que ela seja muito feliz em seu novo casamento. Malu diz a Rosa que viu no jornal o que está acontecendo com João Miguel, por isso foi até lá. Rosa diz que fizeram muito escândalo com o assunto e como a Viviana também ia ser mãe, isso tem causado muito impacto. Malu se surpreende ao saber que Viviana ia ser mãe outra vez. Arrasada ao saber de tudo, Malu diz a Rosa que precisa ir embora. Estefânia pergunta se Malu já se convenceu e vai voltar para a fazenda. Balbina escuta e fica intrigada. Malu chega em casa chorando e diz a Candelária que o João Miguel não a ama, que ele agora gosta da mulher que matou a esposa dele. Estefânia conta a Isabela que Malu voltou para a cidade. Candelária tenta convencer Malu a voltarem de novo para a fazenda do Leopardo. Malu diz que elas precisam pensar bem no que vão fazer. Cecília se pergunta onde Malu pode estar e chega à conclusão de que ela voltou para a vila. Cecília diz que precisa ir à vila agora mesmo investigar e pede que Deus permita que agora ela encontre a sua filha. Malu diz a Candelária que tem que enfrentar o seu erro, que se enganou ao pensar que o João Miguel ainda estava esperando. Malu diz que ela é que tem que renunciar ao carinho, à proteção e tudinho que o Leopardo estava oferecendo para ela, porque ele é um homem muito bom para ser uma segunda opção e ela pelo menos tem que respeitá-lo. Malu diz que nunca mais dará um passo que a leve ao João Miguel.
A primeira parte do julgamento termina e João Miguel diz para a Branca não perder a serenidade e tentar se manter com o ânimo elevado. Malu diz ao filho que se tem uma coisa de que ele pode ter certeza é que o paizinho dele é uma boa pessoa e que se ele está longe é porque nem sabe que ele existe. Candelária diz a Malu que ninguém ainda sabe que elas estão na vila, só a Olga mesmo. De repente, Cecília começa a bater na porta. Malu diz para Candelária olhar pela janela do banheiro quem é antes de abrir, porque pode ser que não seja a Olga. Candelária vê Cecília e diz a Malu que é a esposa do juiz Velarde. Malu fica surpresa. Leopardo pergunta a Micaela qual é o sobrenome da Lírio. Malu diz para Candelária não abrir a porta para Cecília, porque uma hora ela vai cansar e vai desistir. Uma das vizinhas diz a Cecília que já faz um tempo que a Malu e Candelária estão fora da cidade. Cecília fica desolada. Candelária pergunta a Malu o que ela acha que a dona Cecília foi procurar lá. Malu diz que não sabe e que não lhe interessa nem um pouco saber. Como prometeu para Malu guardar segredo, Micaela diz a Leopardo que nunca soube o sobrenome da Lírio. Leopardo se lembra do padre Anselmo e pede para Micaela lhe dar o endereço dele, porque ele deve saber onde a Lírio está. Cecília conta para Patrício que foi procurar Malu na vila, mas não encontrou ninguém, e uma vizinha lhe disse que elas não voltaram. Estefânia não se importa em ver todo o sofrimento de Cecília. Sem saída, Micaela dá o endereço do padre para Leopardo. Patrício pergunta até quando Cecília vai continuar fazendo loucuras e diz para ela parar de procurar Malu. Cecília diz que não pode e enquanto tiver uma esperança, por menor que seja, ela vai continuar procurando a filha. Depois do que ouviu de Clemência, Bruninha termina com Adriano e diz que ele não está nos seus planos para o futuro. Chorando, Adriano diz que está tudo bem e que se é isso que ela quer, ele não voltará a procurá-la. Malu diz aos vizinhos que já está de volta ao bairro. Ela vê no jornal que o julgamento de Branca continua. Tininha conta para Ofélia que Malu voltou e esteve na casa delas. Estefânia diz a Isabela que parece que a Malu já voltou para a fazenda. Isabela diz que fica feliz com isso e que espera que a Cecília entenda, esqueça de uma vez aquela órfã e aceite a Estefânia como a sua verdadeira filha. Patrício se lembra que Estefânia lhe garantiu que a Malu voltou para a fazenda e vai se casar com o dono. Ele se pergunta se está agindo bem em não contar isso para Cecília. Bruninha procura Padre Anselmo e diz que quer se consagrar a Deus. Padre Anselmo se surpreende. Ofélia diz a Rosa que se a Malu voltar naquela casa, ela a expulsará sem cerimônia. Rosa diz a Tininha que elas vão guardar um segredo e não contarão para João Miguel que a Malu esteve lá. O julgamento de Branca recomeça. Ofélia depõe e acusa João Miguel de ter planejado e comandado o assassinato da própria esposa. Ofélia diz que João Miguel dominava a Branca em tudo e que eles eram amantes. Cecília vai à igreja e revela a Padre Anselmo que foi até a fazenda procurar Malu. Padre Anselmo fica surpreso. Malu procura Amador e pergunta se ele ainda precisa de uma artista. Mariana diz a Tininha que disse que acha melhor ela se acostumar, porque a mãe dela não vai mais voltar, porque acha que isso é a realidade e elas precisam aceitar. Tininha entende que agora a mãe morreu e pede para que quando a avó vê a sua mãezinha no céu, dizer que ela lhe mandou muitos beijos. Cecília conta a Padre Anselmo como descobriu que a Malu estava na fazenda. Padre Anselmo mais uma vez se surpreende quando Cecília diz que a Malu foi embora da fazenda. Amador pergunta a Malu se o João Miguel já sabe que o filho dela é dele. Malu responde que tem quase certeza que não. Ela aproveita e diz que Amador contou para Estefânia e que imagina que ele também contou para a chata da tia dela. Amador nega que tenha contado para Estefânia e diz que não disse nada para ninguém. Padre Anselmo diz a Cecília que não sabe nada da Candelária da Malu e mesmo que ela não acredite, ele está dizendo a verdade. Padre Anselmo promete a Cecília que dessa vez, ao saber onde a Malu está, dirá a ela. No julgamento, Ofélia diz que a Viviane ia ter um filho e por isso João Miguel planejou a morte dela, porque não queria sua filha e nem a criança que ela carregava em seu ventre. Sabendo que a Malu está de volta, Cacilda conta para Padre Anselmo. Cacilda diz que agora que o anjinho dele voltou, a falsidade vai continuar, mas ela não vai ficar tranquila.
Cacilda manda Padre Anselmo colocar limites naquela desenfreada, porque senão todos vão saber quem ela é. Ofélia acusa a Rosa também de estar envolvida no assassinato de Viviana. Amador diz que Malu precisa sair da vila imediatamente. Ele manda ela ir para casa arrumar as coisas, que em meia hora ele vai buscá-la. Padre Anselmo chega na vila e pergunta a Candelária o que ela e a Maria de Jesus estão fazendo escondidas ali. Diante de tudo que Ofélia falou sobre João Miguel, o advogado dele pergunta se ela se atreveria a qualificar o seu cliente como um sujeito imoral, capaz de se deixar levar por simples paixões. Ofélia diz que quanto a isso, há uma pessoa que pode atestar que sim, uma garota chamada Malu. Candelária explica a Padre Anselmo por que Malu e ela voltaram para a capital. Padre Anselmo diz que o João Miguel já tinha terminado tudo com a Maria de Jesus e que nesse momento já deve ter outra pessoa. Candelária diz que foi isso que a Malu acabou de descobrir, porque esteve na casa do João Miguel e aí voltou com o rabinho entre as pernas, com o coração destroçado.